Bom, em muitas regiões do país, o último verão foi chuvoso. No extremo oeste de Santa Catarina também. Mas por lá, Cíntia, isso não é muito comum. Geralmente o verão traz muita seca. É verdade, Emanuel. Conviver com estiagens não é fácil. E algumas medidas podem ajudar muitos agricultores a reduzir os prejuízos e os impactos causados pela falta de chuva. No extremo oeste de Santa Catarina, as estiagens são comuns. Os longos períodos sem chuva não são uma normalidade. Em 31 anos, a cidade de Itapiranga decretou 35 vezes estado de emergência ou de calamidade pública. Este rio que corta o município já chegou a desaparecer. Para quem trabalha na agricultura, a seca traz prejuízos, castiga criações e arrasa plantações. Geralmente, uma vez por ano dá uma estiagem. Só que, como a última, é difícil dar, né? Período muito longo, sem chuva. Foi quanto tempo? Acho que uns 120 dias por aí. Uma vez por ano dá uma estiagem, pelo menos aqui. Geralmente. O agricultor, então, ele tem que aprender a conviver com isso. Tem que aprender a conviver com a estiagem, né? Conviver com estiagens que se repetem ano após ano não é fácil. Melhor se preparar. Por isso, a EPAGRE recomenda diversas medidas. Proteger fontes e construir cisternas são algumas. No município de Porã do Oeste, vários agricultores já têm reservatório para armazenar a água das chuvas. São cisternas de 20 mil litros e tem cisternas até de 1.400.000 litros. Né? Então, desde cisternas pequenas para abastecimento doméstico até cisternas para abastecimento de granjas. Né? Isso dá quanto por ano de água armazenada? De água armazenada? Por ano é complicado dizer de acordo com o regime de chuvas. Né? Mas hoje a gente tem em Porã do Oeste estoque para água em torno de 40 milhões de litros. Né? Aqui tinha muito agricultor que estava pagando por água em épocas de estiagem. Bastante procura, né, por caminhão-pipa, né, e sem contar o transtorno que dá para o poder público atender toda essa demanda. Às vezes o cara precisava 2 cargas de água por dia, só, né, imagine num universo de 1.000 e poucas propriedades, né, o transtorno que dá. Na propriedade do casal Sérgio e Anir, a cisterna fica nos fundos da casa. A capacidade é para 20 mil litros, uma tranquilidade em épocas de escassez. Nós tínhamos muita dificuldade de água. Daí, então, dá uma sequinha, a gente ficava sem água, daí resolvemos investir na cisterna. Vocês já passaram dificuldade por causa da estiagem? Já, bastante. É complicado, dona Anir? Muito complicado quando não tem água. Tu chega de manhã, acorda, às vezes não tinha água na torneira nem para lavar os olhos. Daí tinha que ir primeiro na vizinha pegar água para depois começar as atividades do dia. E como é que faz com as criações? Quando que não, daí tinha que dar água de açude, água suja. E daí foi feito 2 tentativas de poço artesiano, dentro negativo, né, em conjunto, né, comunitário. E daí a gente optou então pela cisterna. E pena que não foi feito antes, foi muito bom. E hoje, nem para o uso da casa, para lavar roupa, eu não troco mais pela água do poço. Porque às vezes, quando chove, está muito turva e essa água é transparente, é limpinha, a gente está usando muito. E eu acho que não vamos mais ter dificuldade na época de estiagem. É uma segurança. É uma segurança. Já o agricultor Reiner aproveita as lagoas naturais que tem na propriedade. Reiner cria gado de leite e suínos e conta que o número de animais aumentou bastante nos últimos anos. Com isso, o consumo de água também cresceu. Para dar conta, especialmente em épocas de estiagem, bombeia a água da lagoa natural. A propriedade fica um pouquinho mais baixo do que as lagoas. Foi mais fácil, então, só fazer a canalização e trazer a água de cima para baixo por declive, que a gente, então, canalizou ela todas para bebedouros e para, através de mangueiras e de canos, a gente está levando elas, então, para todos os animais. Né? Nas últimas estiagens, foi possível ter água disponível na propriedade? Graças a Deus, sim, que uma estiagem bem forte, a gente conseguiu ter água suficiente para a propriedade, para abastecer a propriedade. Claro, cuidando então do desperdício de água, cuidando da preservação das fontes,
a gente conseguiu sim ter água suficiente para passar, claro, apertado, mas conseguiu passar sem precisar de água de fora, né? Lagoas, açudes naturais são comuns no extremo oeste catarinense, mas nem sempre a água pode ser aproveitada para as criações. Muitos agricultores não tomam os cuidados necessários e geralmente criam peixes exóticos. Eles têm que isolar os seus açudes e, isolando os açudes, eles conseguem utilizar essa água por ela estar limpa, né? A gente sabe que deixando o gado entrar, a água fica suja e ela perde a qualidade. E perdendo a qualidade, ela não está disponível para o uso. E isso que tem que ficar bem claro para os agricultores. Além de isolar e não permitir que os animais cheguem até o açude, também é importante cuidar com o peixe, porque muitos agricultores colocam peixes nesses açudes naturais. Isso. Então a gente incentiva assim, ó, que não sejam colocadas carpas ou outros tipos de peixes exóticos, mas podem sim colocar alguns tipos nativos que eles ajudam a controlar os bichinhos que caem na água e se alimentam dessa matéria orgânica que fica dentro da água. Então é importante isolar os açudes, é importante deixar a vegetação nativa entrar, crescer dentro dos açudes. Como é o caso desse que está acontecendo agora? Com certeza. Esse aqui ele está com vegetação nativa. Sim, ele tem a vegetação nativa e é isso que é interessante. E muitas vezes os agricultores pensam que isso faz mal para a água. Não, ela é um grande limpador, um grande filtro para a água. Então a água ela fica transparente, ela fica límpida. Então ela pode ser usada o tempo inteiro, o tempo todo.